Ele observou o reflexo de Sarah na vitrine da lanchonete. Ela ria, com a mão no braço de Mark Jensen, ignorando a presença dele na mesa ao lado. Então Mark se inclinou, sussurrou algo, e o sorriso de Sarah se transformou em um olhar de pura adoração. Ele viu seu próprio rosto refletido se partir em uma expressão de dor. Sentiu uma queimação lenta e fria. O brilho da tela do celular foi como um golpe físico. Frank estava parado na luz fraca da cozinha, o piso frio sob seus pés descalços, observando as palavras se desenrolarem. Mal posso esperar por mais uma noite antes de você voltar para casa, dizia a mensagem de Mark Jensen, seguida por um emoji que Frank já tinha visto Sarah usar centenas de vezes. Havia outros, explícitos em seus detalhes, esboçando uma narrativa de intimidade que ele apenas suspeitava. Ele não sentiu calor, nenhuma explosão imediata, apenas uma pressão constante e crescente em seu peito, como gelo se expandindo em um cano. Suas mãos se moviam com a precisão de quem já aprendeu a lidar com a adrenalina. Um bombeiro aprende a controlar a adrenalina, a compartimentalizar. Ele tocava na tela, tirando capturas de tela, cada clique como uma martelada silenciosa. Não tinha pressa. Rolava a tela para trás, capturava toda a conversa e fechava o aplicativo, colocando o telefone de volta na base de carregamento, exatamente como o encontrara. Sarah voltaria para a casa da missão em São Francisco em 3 dias. Isso lhe dava tempo. Tempo para pensar, tempo para se preparar. Ele caminhou até a sala de estar, acomodando-se em sua poltrona de couro gasta, a casa silenciosa ao seu redor. 12 anos. Pensou no primeiro encontro deles no incêndio do antigo armazém têxtil no centro da cidade, na maneira como ela se moveu pela fumaça com a câmera, uma graça improvável e destemida. Lembrou-se de tê-la puxado para fora do caminho de uma parede que desabava, os olhos dela arregalados, e então de ter se firmado nos dele. Ele soube naquele instante, e por 10 anos tinha sido bom, sólido. Eles construíram esta casa, peça por peça, tijolo por tijolo, uma vida juntos. A mudança fora quase imperceptível a princípio, 2 anos atrás, quando o contrato com a National Geographic foi fechado. Sarah entrara na cozinha naquela noite, com os olhos brilhando, segurando o grosso envelope. Isso muda tudo, Frank, disse ela. E ele acreditara. Ele vira da empolgação, a promessa de novas aventuras. Mas não vira as linhas de fratura se formando sob a superfície. As viagens dela se tornaram mais longas, passando de semanas para meses. Ele dizia a si mesmo que era a carreira dela, a paixão dela. Ele a incentivava. Mas uma inquietação lenta e persistente começou a se instalar nele. Ele notara como a voz dela soava diferente ao telefone às vezes. Uma certa leveza, um tom apressado quando ele perguntava sobre o dia dela. Ele a observava desfazer as malas, procurando por algum detalhe, alguma pista. Mas ela sempre era cuidadosa. Ele aprendeu a observar, a catalogar pequenas discrepâncias. O leve rubor nas bochechas dela quando falava sobre a energia criativa da equipe de São Francisco. O jeito como os olhos dela vagavam, brilhando com uma intensidade que ele não via direcionada a ele há tempos. O nome de Mark Jensen começou a aparecer nas conversas, casualmente a princípio. Mark disse algo interessante sobre luz hoje. O estilo de edição do Mark é tão preciso. Então as ligações começaram, atendidas discretamente no quarto de hóspedes ou no pátio, a voz dela sussurrada. Ele se lembrou de uma noite, alguns meses atrás, em que ela ficou 1 hora ao telefone. Voltou com o cabelo um pouco despenteado, o cheiro de algo doce e desconhecido impregnado no suéter. Ela explicou que tinha sido uma sessão de edição até tarde da noite, mas a mentira parecia pesar no ar entre eles. Ele não insistiu, não precisava. Percebeu a mudança na linguagem corporal dela, o jeito como ela se movia ao redor dele, como um gato sempre fora de alcance. Então veio a notificação das 2 da manhã, uma vibração no criado mudo que o despertou bruscamente. Ele observou a tela brilhante por cima do ombro dela, que dormia. Ainda sinto o seu gosto nos meus lábios. Não era uma pergunta nem um comentário. Era uma constatação, uma confirmação. Ele ficou ali deitado, rígido, o ar viciado do quarto de repente denso, percebendo que estava ao lado de uma estranha. A mulher com quem se casara, aquela que lhe dera a mão durante a doença da mãe, que o ajudara a escolher o tapete da sala, tinha ido embora. Na manhã seguinte, ele preparou o café, como em qualquer outro dia. Deu-lhe cedo um beijo na testa quando ela saiu para o aeroporto. Um toque puramente protocolar, um gesto que já fizera 1000 vezes.
Observou a partir de carro, o sol da manhã refletindo em sua carroceria. A estratégia de fuga havia começado. O som do jato se dissipando no céu alto de Denver foi um sinal. Sarah tinha ido embora por enquanto. Frank se moveu. A casa, geralmente um repositório de vidas compartilhadas, agora parecia um palco do qual ele estava saindo. Ele não perdeu tempo com sentimentalismos. Seus movimentos eram deliberados, ensaiados, como desmontar um equipamento após um longo turno. Primeiro, as finanças. Ele estava sentado na ilha da cozinha, com o laptop aberto, a luz azul refletindo em seu rosto. As contas conjuntas de poupança e corrente apareceram na tela. Ele anotou o saldo exato e iniciou uma transferência. Metade. Nem um centavo a mais. Ele não queria punir financeiramente, apenas romper o vínculo. Era uma divisão clara dos bens, uma linha traçada na areia sem emoção. Ele confirmou a transferência e fechou o laptop. Em seguida, começou a arrumação das malas. Uma mochila de lona gasta estava aberta sobre a cama. Selecionou 3 calças jeans, algumas camisetas, 2 camisas de flanela grossas e suas velhas botas de trabalho. Um pequeno estojo de barbear, seu celular, que planejava descartar, e o celular descartável que comprara semanas atrás. Sem fotos, sem lembranças, nada que o ligasse ao passado. Todo o resto ficou. Os móveis, os livros, os quadros na parede, agora eram dela, ou o que restava da existência compartilhada deles. Não pertenciam mais a ele. Ele pegou o telefone do trabalho. O chefe Miller atendeu no terceiro toque. Frank aqui, chefe. Estou ligando para apresentar minha demissão com efeito imediato. Ele ouviu a respiração surpresa do outro lado da linha. Emergência pessoal, senhor. Não poderei dar mais detalhes. Houve uma pausa, então a voz rouca do chefe, carregada de preocupação. Frank, você está bem? Posso fazer alguma coisa? Não, chefe. Só preciso ir. Ele não esperou por uma resposta e desligou o telefone. Estava feito. 12 anos de serviço, encerrados com uma ligação de 6 segundos. Para o irmão, Joe, ele deixou um bilhete no balcão da cozinha, preso com um ímã. Digitou-o num antigo processador de texto portátil que guardava na garagem, preferindo a impessoalidade da escrita à mão. Joe, preciso sumir por um tempo. Estou bem, entrarei em contato quando puder. Não se preocupe, Frank. Ele sabia que Joe ficaria preocupado, mas não podia oferecer mais nada. Não podia arriscar as perguntas, as tentativas de puxá-lo de volta para uma vida da qual ele estava ativamente tentando se desvencilhar. Ele entrou em sua velha caminhonete Ford, o motor dando partida com um ronco familiar. Apontou o veículo para noroeste, sem destino específico, apenas para longe das casas de tijolos e gramados impecáveis, para longe das curvas familiares das ruas, para longe do fantasma da risada de Sarah em cada cômodo. Dirigiu por dias, dormindo na caminhonete, comendo enlatados, deixando os marcadores de milhagem passarem, um odômetro silencioso de sua fuga. As montanhas se erguiam mais altas, o ar ficava mais fresco e as planícies infinitas se estendiam, engolindo-o por completo. 11 meses se passaram. A estrada aberta, a quietude solitária da natureza selvagem, as transações impessoais em postos de gasolina e supermercados, tudo isso o transformou. Ele se desfez de camadas, como quem troca de pele. O ex-capitão dos bombeiros, o marido, o homem definido por seus papéis, lentamente se desfez. O que restou foi apenas Frank, um homem que ainda conseguia trocar um pneu, acender uma fogueira com pederneira e aço e suportar longos silêncios sem precisar preenchê-los. Ele caminhava, pescava, lia, ele simplesmente existia e nessa existência encontrou uma força bruta e silenciosa. O caminhão, porém, não era tão resistente quanto ele. Deu uma última chiada de vapor em uma estrada empoeirada nos arredores de Kalispell, Montana. Uma pequena cidade cercada por pinheiros imponentes e pela beleza austera das montanhas rochosas. Ele caminhou até a cidade, encontrou uma oficina mecânica e logo percebeu que os consertos levariam tempo e dinheiro. Entrou em uma loja de artigos esportivos, viu uma placa de "Precisa-se de funcionário" e no fim do dia estava empilhando iscas de pesca. Era um trabalho honesto e pagava seu quarto modesto em um motel local. Algumas semanas depois, ele viu outro anúncio no jornal local para instrutor de habilidades de sobrevivência no Ponderosa Lodge, um retiro sofisticado para moradores da cidade em busca de uma experiência na natureza. Ele se candidatou. Brenda Peterson, a dona do Lodge, o recebeu em seu escritório.
Ela era uma mulher de olhar penetrante e aperto de mão firme. Na casa dos 50, era esbelta e tinha um ar pragmático. Ela ouviu seu currículo sucinto, notou seu comportamento tranquilo e o jeito como ele a olhava fixamente, sem se mexer. Ela gostou do que viu. Você parece saber o que está fazendo, Frank, disse ela. E você não fala muito. Essa é uma boa qualidade por aqui. Ele começou na segunda-feira seguinte, ensinando filhos de famílias ricas e CEOs a dar nós e identificar plantas comestíveis. Brenda era atraente de uma forma prática e descomplicada, sempre focada na pousada. Era uma boa chefe. Às vezes, o provocava com uma paquera seca, quase amigável, mas entendia seus limites. Ele era um homem à parte, e ela respeitava isso. Numa fria noite de outono, estavam sentados na varanda da pousada, observando a última luz do dia desaparecer sobre as montanhas. Ele acabara de explicar por que aceitara o emprego na loja de artigos esportivos. Ela tomou um gole de café. Sabe, Frank, disse ela em voz baixa, quem quer que ela fosse, te afetou bastante. Ele não respondeu, apenas olhou fixamente para os pinheiros que escureciam. Ela fez uma pausa e acrescentou, algumas feridas não cicatrizam sozinhas, precisam de tempo e de um pouco de cuidado. A rotina na pousada tornou-se a estrutura de sua nova vida. Levantava-se antes do primeiro sinal de sol, geralmente às 5, uma xícara rápida de café instantâneo e saía para o ar fresco de Montana. Sempre havia algo para fazer: cortar lenha, limpar trilhas, verificar equipamentos ou ministrar a aula matinal de noções básicas de sobrevivência. Trabalhava até os músculos doerem, até o cansaço se tornar uma dor surda e bem-vinda. A interação social era mínima, limitando-se a respostas educadas às perguntas dos turistas ou breves conversas com Brenda. Era eficiente, solitário e exatamente o que ele precisava. Ele deixou a barba crescer, espessa e escura, cobrindo as linhas familiares do seu queixo. Os traços suaves da vida na cidade, a leve barriga que surgiu com anos de trabalho de escritório como capitão, foram substituídos por uma estrutura mais esguia e definida. Suas mãos, antes habilidosas, agora estavam calejadas, perpetuamente impregnadas de sujeira e resina de pinheiro. Algumas manhãs, ele se olhava no espelho e não reconhecia imediatamente o estranho que o encarava. Era uma sensação boa, uma renovação. Ele começou a escrever um diário, um caderno barato de espiral que comprara em Kalispell, não para prosa eloquente, mas para um tipo diferente de trabalho, para processar, para anotar os pensamentos que de outra forma giravam em sua cabeça, sem rumo. Ele escreveu sobre a raiva, mas não era uma raiva quente e destrutiva. Era fria, precisa, uma fúria calculista que buscava a eliminação estratégica, não a destruição emocional. Ele não queria quebrar as coisas, queria desfazê-las, romper os laços com uma força tão pura que nada jamais pudesse uni-los novamente. Ele escreveu sobre as mensagens, a traição, a maneira silenciosa como ela havia desmantelado sistematicamente a vida deles, tijolo por tijolo. Ele escreveu sobre seu próprio silêncio, sua própria partida cuidadosa e metódica. Por meio da escrita, ele começou a compreender algo fundamental sobre sua situação atual e seu próprio poder. Ele havia escolhido estar ausente, e nessa ausência, ele detinha uma vantagem que nenhuma discussão, confronto ou desabafo emocional poderia lhe proporcionar: o poder de não estar presente, de não reagir, de simplesmente desaparecer. Foi uma constatação drástica, quase brutal, mas que lhe trouxe uma estranha sensação de controle. Ele manteve absoluto silêncio no rádio, nada de redes sociais, nem sequer checou seu antigo e-mail, não abriu um mecanismo de busca para procurar Sarah. Não queria saber. O mundo dela não era mais o dele. Comprou um celular descartável, um modelo básico de flip para emergências. Deu o número apenas para Joe, com instruções rigorosas. Este número é para a vida ou morte, Joe. Sem perguntas, sem atualizações, a menos que seja absolutamente necessário. E não dê para ninguém. Joe, após uma longa pausa, concordou. Joe ligava uma vez por mês, religiosamente. As primeiras ligações foram lacônicas, repletas da frustração e preocupação de Joe. A Sarah está te procurando, Frank. Ela ligou para os bombeiros, para os antigos vizinhos. Ela até contratou um detetive particular. Frank ouvia, com o rosto impassível. Ela apareceu lá em casa, Frank, disse Joe durante uma ligação, com a voz tensa. Chorando, disse que você simplesmente desapareceu, sem nenhuma explicação.
Ela está se fazendo de vítima, Frank. Frank não disse nada. Deixou Joe falar. Deixou a informação o atingir. Você está vivo, pelo menos? Perguntou Joe, a pergunta pairando no ar da montanha. Sim, respondeu Frank com a voz monótona. É tudo o que ela vai saber, disse Joe finalmente. E Frank sentiu uma satisfação silenciosa. Joe entendia. Ele não aprovava, não julgava, apenas compreendia as regras tácitas desse novo jogo. Você vai voltar? Perguntou Joe em outra ligação, a esperança quase imperceptível em sua voz. Frank olhou para as vastas e imutáveis montanhas. Não há nada para o que voltar, Joe, disse ele. E era verdade. A casa, o emprego, a rotina, as expectativas, tudo fazia parte de uma vida que já não lhe servia mais. Ele encontrou uma paz inesperada em sua nova existência independente. As montanhas ofereciam uma companhia silenciosa. O trabalho físico expurgava a energia inquieta. O diário tornou-se um confessionário, uma testemunha silenciosa de sua transformação. Ele estava reconstruindo, não apenas uma vida, mas a si mesmo, desde a base. Ele era Frank, livre. O Ponderosa Lodge atraía um tipo específico de pessoa, abastada, geralmente vinda do litoral, em busca de uma autêntica experiência na natureza selvagem, sem abrir mão do conforto. Eles apreciavam a competência de Frank. Ele sabia acender uma fogueira com lenha molhada, rastrear animais, dar nós complexos e sempre mantinha a calma. Ele não falava muito, o que parecia ser ao mesmo tempo misterioso e reconfortante. Sua reputação cresceu. O quieto, o cara de verdade. As hóspedes invariavelmente tentavam. Perguntavam sobre seu passado, ofereciam uma bebida no bar da pousada depois do expediente ou faziam um comentário casual sobre seus olhos. Ele aprendera a se esquivar educadamente. Um simples não, obrigado, ou um leve aceno de cabeça, sem desculpas elaboradas, sem explicações. Geralmente entendiam a mensagem, embora às vezes um olhar demorado o seguisse enquanto se afastava. Ele não estava sendo cruel, simplesmente não tinha nada a oferecer. Percebeu, com uma clareza que o surpreendeu, que esta era a primeira vez, desde que vira Sarah naquela fogueira 12 anos atrás, que seu caminho era exclusivamente seu, sem a influência de ninguém. Ele frequentemente refletia sobre a amarga ironia de tudo aquilo. Pensava ser um homem forte, independente, capaz, mas, na verdade, estava preso a uma teia de papéis, definido por eles. Marido, capitão, provedor. Foi preciso perder tudo. O casamento, a carreira, a casa, para realmente se encontrar, para entender do que era feito quando despido de suas entranhas. Foi uma lição dura, aprendida na solidão das montanhas, mas uma lição bem aprendida. O inverno chegou de forma brutal e eficiente. A primeira neve pesada caiu no início de novembro, cobrindo os picos e, em seguida, o vale. O fluxo turístico diminuiu drasticamente, composto principalmente por esquiadores experientes ou pessoas em busca de isolamento extremo. O trabalho de Frank mudou. Ele passava horas rachando lenha, o som rítmico do machado como uma batida de tambor primitiva. Ele fazia a manutenção meticulosa das motos de neve, afiava as brocas de gelo e liderava expedições ao lago congelado para pescar no gelo. O ar era cortante, gélido e puro. Os dias mais curtos intensificavam o isolamento da cabana. Longos períodos de crepúsculo, seguidos de escuridão absoluta, quebrada apenas pelo vasto e indiferente céu estrelado. Alguns poderiam achar isso opressivo, mas Frank encontrava conforto nisso. Era um silêncio que não exigia explicações, uma imensidão que reduzia seus próprios problemas a proporções administráveis. Ele continuou a escrever em seu diário, as páginas se enchendo de observações sobre a neve, o silêncio, a sensação de distanciamento do mundo que deixara para trás. A clareza que encontrava não era um súbito lampejo de compreensão, mas uma destilação lenta e constante, como a seiva de bordo fervendo até virar xarope. Ele pensava frequentemente em Joe. Seu irmão era um bom homem, firme, leal. Ele se perguntava o que Joe estaria fazendo, se havia conhecido alguém, se sua carpintaria ainda prosperava. A distância entre eles não era apenas geográfica, era também o silêncio que ele impunha, um silêncio necessário. Ele sabia que Joe entendia, em algum nível fundamental, por que ele tinha que fazer isso. As lembranças de Sarah, antes tão nítidas e capazes de dilacerá-lo, começavam a se apagar. Ainda estavam lá, como velhas cicatrizes, mas a dor havia diminuído, substituída por uma espécie de curiosidade distante.
Ele conseguia se lembrar do riso dela, do jeito como ela jogava o cabelo para trás da orelha, sem o aperto familiar no estômago. Sua nova vida, construída sobre os alicerces do ar frio, do trabalho árduo e da contemplação silenciosa, estava lenta e firmemente substituindo a antiga. O ritmo das estações, os desafios previsíveis da vida na montanha, preenchiam os espaços onde ela costumava estar. Às vezes, ele observava os turistas ricos, agasalhados em seus caros casacos de plumas, manuseando suas varas de pesca com dificuldade e reclamando do frio. Pareciam tão distantes da realidade crua das montanhas. Não sentia nenhum julgamento, apenas uma observação silenciosa do forte contraste. Sua própria existência se resumia ao essencial, algo enxuto e vital. E dentro dessa simplicidade, ele sentia uma força silenciosa crescer, uma resiliência forjada na paisagem agreste e bela de Montana. Ele estava se tornando menos o homem que era e mais o homem que realmente deveria ser. 18 de dezembro. A data ficou gravada na mente de Frank. Era o dia seguinte à confraternização de fim de ano da equipe do hotel, uma comemoração forçada que ele suportou com o estoicismo de sempre, concordando com as piadas de Brenda e tomando goles de ponche fraco. Agora ele estava de volta à recepção, o hotel silencioso, exceto pela família barulhenta de Minnesota que fazia o check-in. 3 crianças barulhentas, vestidas com roupas de esqui coloridas, e seus pais rindo de uma luva perdida. Frank estava no meio de uma frase, explicando o horário do café da manhã, quando a pesada porta da frente se abriu rangendo. Uma lufada de ar frio e puro invadiu o saguão, trazendo o aroma de pinheiros e neve fresca. Sarah Olson estava ali, emoldurada pelo inverno rigoroso de Montana. Flocos de neve perfeitamente formados prendiam-se em seus cabelos escuros, derretendo lentamente em minúsculas gotas de água. Seu rosto estava mais fino, ele notou, uma delicadeza que ele não se lembrava de ter notado. Seus olhos, geralmente tão expressivos, tinham um ar hesitante, quase incerto. Ela vestia um casaco de lã vermelho escuro, um casaco que ele não reconheceu, estrangeiro e caro. Em uma das mãos, ela segurava uma pequena mala, com a alça desgastada. O barulho da família de Minnesota, suas conversas e risadas, transformou-se num zumbido distante, como estática num rádio antigo. O saguão, com seu charme rústico e lareira crepitante, pareceu encolher. Frank sentiu uma tensão familiar se instalar em seus ombros, uma preparação primitiva para o impacto. Ele sabia que esse dia poderia chegar, havia se preparado para ele nas horas tranquilas em que escrevia em seu diário. No entanto, a presença física dela, sólida e real, foi um choque. A família finalmente se mudou, conduzindo as crianças para os chalés dos fundos. Sarah esperou até que partissem. Então aproximou-se da escrivaninha, seus passos suaves no piso de madeira polida, sem entrada dramática, sem acusações gritadas, apenas uma presença tranquila, quase resignada. Há lugar para um, disse ela, a voz mais suave do que ele se lembrava, um leve tremor sob o tom uniforme. Ela não mencionou um nome, não precisava. As mãos de Frank deslizavam sobre o teclado do computador do hotel, os dedos firmes. Ele mantinha contato visual com a tela, a voz calma e profissional. Nome? Perguntou, como se ela fosse qualquer outra hóspede. Ela respondeu, Sarah Olson. Ele digitou, sentiu a leve pausa do sistema enquanto buscava e confirmava. Passou o cartão de crédito dela, o plástico frio contra o polegar. A máquina zumbiu, processou, confirmou. Ele lhe entregou um cartão-chave. Cabine 8, a última à esquerda, recitou a voz ensaiada, distante. O café da manhã começa às 7 horas no refeitório principal. Ela pegou o cartão-chave, seus dedos roçando os dele. O contato foi breve, quase imperceptível, mas provocou um estranho choque nele, um lampejo de memória. Obrigada, murmurou ela. Hesitou então, seus olhos erguendo-se para os dele, buscando, sondando. Você está bonito, Frank, disse ela, sua voz um pouco mais firme agora, um indício de algo que ele não conseguia identificar. Ele não respondeu. Nenhum você também, nem gentilezas polidas. Simplesmente acenou levemente, quase imperceptivelmente, na direção do caminho que levava às cabanas. Uma instrução, uma dispensa. Ela ficou ali parada por mais um segundo, talvez esperando por algo mais. Depois se virou, o casaco de lã vermelha destacando-se contra a neve branca lá fora. Caminhou em direção à porta e saiu para o crepúsculo que se aprofundava,
deixando apenas o leve aroma floral carregado pela corrente de ar frio que persistia. Frank a observou sair. Permaneceu atrás da mesa, com as mãos entrelaçadas, os nós dos dedos brancos até a porta se fechar com um clique. O silêncio retornou, mas agora era um silêncio diferente, pesado com a presença dela. Sentiu o tremor começar lá no fundo do estômago, subindo até a cabeça. Esperou até ter certeza de que ninguém estava olhando, então recuou para o pequeno banheiro de funcionários, sem janelas, onde a cerâmica fria da pia serviu como uma âncora momentânea. Este é um bom momento para refletir sobre as escolhas custosas da vida e como elas se desenrolam. Então fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. O banheiro dos funcionários estava frio, com um leve cheiro de água sanitária e desinfetante de pinho. Frank se inclinou sobre a pia, as mãos agarrando a borda de porcelana. Seu estômago se contraiu uma vez, uma convulsão de pura rejeição física. Nada saiu, apenas um espasmo seco e doloroso. Ele jogou água fria no rosto repetidas vezes, tentando enxaguar o cheiro persistente dela, a imagem dela parada na porta, emoldurada pela neve. 1 minuto depois, Brenda o encontrou ali, sua presença silenciosa e discreta. Ela se encostou no batente da porta com os braços cruzados. Aquela mulher que fez o check-in, disse ela, em voz baixa, como uma afirmação, não uma pergunta. Ela é do seu passado, não é? Frank endireitou-se, secando as mãos lentamente com uma toalha de papel. Encontrou o olhar dela. Sim, disse ele com a palavra pausadamente. Um simples aceno de cabeça confirmou. Brenda se afastou do batente da porta. Eu poderia dizer a ela que cometemos um erro. Ofereceu com um tom prático. Que estamos com reservas em excesso. Mande-a embora, é fácil de resolver. Ele ponderou. A ideia de ela simplesmente desaparecer de volta na neve, o silêncio retornar, era profundamente tentadora. Ele poderia voltar ao ritmo, à solidão, mas então balançou a cabeça. Não, disse ele com firmeza. Tenho fugido disso por quase 1 ano. É hora de encarar de frente. Não havia escapatória. Não mais. Este era o último obstáculo. Brenda aproximou-se, apertou o ombro dele com firmeza e conforto. Precisa de alguma coisa? Disse ela. Meu apartamento em cima do escritório está sempre disponível, por algumas horas, para passar a noite. O que for preciso. Ele agradeceu a oferta. Um porto seguro, caso precisasse. Apenas assentiu com a cabeça. Naquela noite, o sono lhe pareceu estranho. Frank estava deitado em seu catre na pequena e espartana cabana, encarando o teto rústico. Cada rangido da cabana, cada rajada de vento contra o vidro da janela, parecia amplificado. Sua mente trabalhava a 1000, não com pânico, mas com um cálculo frio e implacável. Ele visualizou o mapa do terreno da cabana, medindo a distância de sua cabana até a cabana 8. Era a mais distante, escondida. Ela a havia escolhido, ou Brenda. De qualquer forma, parecia simbólico. Ele questionou os motivos dela. Como ela o encontrara? Um detetive particular, sem dúvida, como Joe havia mencionado. Mas por que agora? Depois de todo esse tempo, todo esse silêncio, o que ela poderia querer? Um pedido de desculpas? Uma explicação? Um novo começo? O pensamento provocou uma risada amarga e sem humor em sua garganta. Não havia novo começo. Ele havia apagado meticulosamente o antigo. Às 3 da manhã, o confinamento da cabana tornou-se insuportável. Ele vestiu seu casaco pesado, calçou as botas e saiu para o frio cortante. O mundo estava completamente imóvel. O único som era o ranger de suas botas na neve compactada. Caminhou até a margem do lago congelado. A lua estava alta, um orbe pálido e indiferente, iluminando a vasta extensão de gelo como uma folha de prata martelada. Estrelas brilhavam acima, incrivelmente intensas, milhões delas, distantes e frias. Ele ficou ali parado, imóvel, deixando o ar gélido penetrar seus pulmões, deixando o profundo silêncio envolvê-lo. O frio era algo físico, um agente purificador. Ele eliminava o ruído, a emoção persistente, deixando apenas uma determinação austera e inflexível. Quando os primeiros raios de sol da madrugada começaram a pintar o céu a leste, Frank já havia tomado sua decisão. Ele não fugiria, não evitaria a situação. Ele a ouviria. Diria o que precisava ser dito, com clareza, concisão, sem raiva, sem emoção. E então continuaria sua vida, a vida que construíra do nada, tijolo por tijolo, com muita dor. Sentia uma força silenciosa brotar dentro de si, a certeza de que poderia retomar sua vida.
assim como fizera antes de ela aparecer. Sabia que aquele confronto era o passo final e inescapável, e ele estava pronto para ele. A sala de jantar principal estava fria, silenciosa e ainda escura quando Frank chegou às 6h30 para preparar o café. Ele acendeu as luzes, o brilho fluorescente forte contra a madeira rústica. Sarah já estava lá. Sentou-se a uma mesa perto da grande janela panorâmica, segurando firmemente uma caneca de cerâmica com as duas mãos, de onde subia vapor pela borda. Parecia pequena, quase frágil naquele cômodo amplo e vazio. Seu casaco vermelho estava pendurado no encosto da cadeira. Frank caminhou diretamente até a cafeteira industrial. Seus movimentos eram precisos, econômicos. Mediu o pó de café, encheu o reservatório de água e iniciou o ciclo de preparo. O aroma rico do café começou a preencher o ar, um conforto familiar. Serviu-se de uma xícara café preto e então se virou para encará-la. O olhar firme, porém distante, uma barreira que ele havia construído meticulosamente ao longo do último ano. Eu precisava te encontrar, Frank, disse Sarah, a voz quase um sussurro, um fio tênue de som no silêncio do quarto. Joe não me contou nada. Frank tomou um gole lento de seu café. Permaneceu em silêncio, deixando as palavras dela pairarem no ar entre eles, sem oferecer conforto, sem convidá-la a continuar. Observou o vapor subir de sua caneca. Ela se remexeu na cadeira, emanando uma energia nervosa. Demorou muito, continuou, a voz ganhando um pouco de força, um tom desesperado. Contratei um investigador. Ele rastreou seu caminhão, seu antigo registro. Isso me trouxe até aqui. Levou meses. Ela olhou ao redor da sala e depois para ele. Perdi tudo, Frank, disse, a voz embargada, rouca. Minha carreira, Mark. Ele me abandonou. Quando tudo veio à tona, o contrato foi rescindido. Meu agente me dispensou. Ela engoliu em seco. Ele simplesmente desapareceu. Como você fez? Ela fez uma pausa, como se esperasse uma reação, mas o rosto de Frank permaneceu impassível. Ele tomou outro gole de café. Ela prosseguiu, as palavras precipitadamente saindo. Eu estava tão sozinha, Frank. As viagens, a pressão. Você sempre foi tão forte, tão constante. Eu me sentia como se estivesse me afogando. Ele me deu atenção. Ele me fez sentir vista. Ela tentou pintar um quadro de desespero, de uma mulher presa em forças além do seu controle. Uma narrativa de um acidente, um erro, seu estoicismo típico do meio-oeste era uma fortaleza. Nenhum músculo do seu rosto se contraía. Seus olhos permaneciam inexpressivos, indecifráveis. Ele passara um ano cultivando esse distanciamento, esse controle silencioso. Não o deixaria ruir agora. Não lhe daria a satisfação de vê-lo ferido ou com raiva. Eu não entendi por que você foi embora, confessou ela, a voz baixando novamente, os olhos suplicantes buscando os dele. Você simplesmente sumiu, sem dizer uma palavra. Eu merecia uma explicação, Frank. Você não acha que eu merecia isso? Ele finalmente falou com a voz baixa, monótona e completamente desprovida de inflexão. Era o mesmo tom que usava ao explicar as técnicas corretas de nós para uma turista nervosa. Você sabia, Sarah, disse ele. Você simplesmente escolheu ignorar. As palavras não foram gritadas. Não eram acusatórias. Eram simplesmente fatos proferidos com a fria precisão de um cirurgião. Ela estremeceu, como se ele a tivesse atingido fisicamente. A verdade crua, despida de qualquer floreio emocional, a atingiu com mais força do que qualquer acusação que ele pudesse ter gritado. Seu rosto empalideceu, os últimos vestígios de sua narrativa cuidadosamente construída desmoronando ao seu redor. Ela viera até ali esperando raiva, lágrimas, uma briga. Encontrara apenas uma muralha de calma impenetrável. O sobressalto de Sarah foi um tremor visível. Ela olhou para as mãos, ainda segurando a caneca, e depois para Frank, com os olhos brilhando. Frank, eu sinto muito, começou ela, com a voz embargada. Eu nunca quis te magoar. Foi um erro terrível, estúpido. Eu me arrependo, de verdade. Todos os dias desde que você foi embora, eu me arrependo. As palavras se atropelavam. Um apelo desesperado por compreensão, por absolvição, por qualquer coisa que pudesse preencher o abismo entre eles. Frank enfiou a mão no bolso da sua pesada calça de trabalho de lona. Tirou o celular antigo, aquele que guardava exclusivamente para esse propósito, uma testemunha silenciosa do fim do mundo deles. Desbloqueou-o, acessou a galeria e abriu as capturas de tela.
As mensagens explícitas, as datas, o remetente, tudo exposto. Estendeu o aparelho, não o empurrando para ela, mas simplesmente apresentando as provas entre eles sobre a mesa, um monumento frio e inflexível à traição dela. Foi por isso que eu fui embora, Sarah, afirmou ele com a voz ainda baixa, calma, desprovida de qualquer raiva ou acusação. Era apenas um fato frio e duro, dito sem emoção. Ele próprio olhou para a tela, as palavras queimando novamente em sua memória, embora o calor delas já tivesse se dissipado há muito tempo. Foi isso que você nos tirou. Seu olhar recaiu sobre a tela. Seu rosto, já pálido, ficou ainda mais acinzentado. A prova irrefutável, as palavras explícitas de intimidade que compartilhara com outro homem, eram um espelho brutal, refletindo suas ações com uma clareza implacável. A postura pequena e frágil que adotara pareceu encolher ainda mais. As lágrimas, contidas até então, finalmente começaram a cair, traçando caminhos nítidos pela poeira de sua viagem, cada gota um testemunho de sua compostura despedaçada. Naquele instante, Frank viu um lampejo de compreensão nos olhos dela, não apenas das mensagens, mas de tudo o que se seguiu, a partida silenciosa, o ano de ausência, o desmantelamento metódico de sua vida, apenas para reconstruí-la. Ela estava percebendo a profundidade de sua vingança calculada, o poder silencioso e devastador de sua partida. Ele não gritou, não lutou, não fez escândalo, simplesmente desapareceu, levando consigo tudo o que era, tudo o que eles eram. Cometi um erro, Frank. Ela sussurrou novamente, as palavras abafadas pelos soluços. Me arrependo disso todos os dias. Estou perdida sem você. Frank olhou para ela, olhou de verdade. Viu as lágrimas, a dor genuína, mas isso não despertou os antigos sentimentos. Não havia nenhum vestígio do amor que um dia sentira, nenhum desejo de confortá-la. Ele não viu a mulher que amara, aquela que o fazia rir ou acalmá-lo com um toque. Viu a mulher que quebrara sua confiança, que o forçara a trilhar um caminho que jamais pretendera percorrer, obrigando-o a se reconstruir do zero na implacável região selvagem de Montana. O arrependimento não conserta o que está quebrado, Sarah, disse ele com o olhar firme, duro como o gelo do lago. Algumas coisas não podem ser consertadas. As palavras não tinham a intenção de serem cruéis, mas simplesmente verdadeiras. Uma constatação, assim como as capturas de tela no celular. Ela enxugou os olhos com o dorso da mão, fungando. Há alguma esperança para nós, Frank? Há alguma possibilidade? O desespero era evidente em sua voz, um último e tênue lampejo de esperança, um apelo contra o inevitável. Não, Sarah, respondeu ele com uma dolorosa certeza que não deixava margem para interpretação. Não há. Ele olhou pela janela para os primeiros raios de sol sobre as montanhas, a promessa de um novo dia, livre do peso do passado. Encontrei paz aqui, encontrei a mim mesmo, algo que eu jamais teria conseguido ficando com você. O silêncio que se seguiu foi absoluto, carregado com o peso de suas palavras, selando o destino deles. Ela se levantou lentamente, pegando o casaco e a pequena mala. Não se despediu, apenas passou por ele, um fantasma do que fora, e caminhou em direção à porta principal. A pesada porta de carvalho da pousada fechou-se atrás dela com um baque suave, um ponto final. Frank observou pela janela enquanto ela atravessava o terreno coberto de neve. Seu casaco vermelho, uma pequena mancha desbotada contra a imensidão branca. Ele sabia que ela daria um jeito de conseguir uma carona de Kalispell. Sabia que ela voltaria para Denver, para o que restasse de sua antiga vida. Ele ficaria ali, na beleza silenciosa e austera de sua nova vida, finalmente, irrevogavelmente livre. O chalé começou a despertar lentamente quando os primeiros raios de sol tocaram os picos, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Brenda logo desceria, seguida pelos primeiros madrugadores, ansiosos pelo café da manhã. Frank se serviu de outra xícara de café, o calor uma presença sólida em suas mãos. A sala de jantar ainda guardava o leve aroma do perfume dela, um fantasma de um passado que, enfim, havia se dissipado por completo. Ele não sentia triunfo, nem rancor, apenas uma profunda sensação de conclusão, como virar a última página. O inverno na montanha, frio e implacável, agora parecia uma longa e constante respiração, uma purificação. Ele o enfrentara, a enfrentara, e emergira não ileso, mas íntegro. O silêncio que cultivara, a ausência em que se tornara, cumprira seu propósito. Ele era um homem diferente agora, forjado no crisol da solidão e da autossuficiência,
pronto para o que quer que o vasto e indiferente mundo tivesse a oferecer. Ele era, finalmente, verdadeiramente, dono de si. O chalé começou a despertar lentamente quando os primeiros raios de sol tocaram os picos, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Brenda logo desceria, seguida pelos primeiros madrugadores, ansiosos pelo café da manhã. Frank se serviu de outra xícara de café, o calor uma presença sólida em suas mãos. A sala de jantar ainda guardava o leve aroma do perfume dela, um fantasma de um passado que, enfim, havia se dissipado por completo. Ele não sentia triunfo, nem rancor, apenas uma profunda sensação de conclusão, como virar a última página. O inverno na montanha, frio e implacável, agora parecia uma longa e constante respiração, uma purificação. Ele o enfrentara, a enfrentara, e emergira não ileso, mas íntegro. O silêncio que cultivara, a ausência em que se tornara, cumprira seu propósito. Ele era um homem diferente agora, forjado no crisol da solidão e da autossuficiência, pronto para o que quer que o vasto e indiferente mundo tivesse a oferecer. Ele era finalmente verdadeiramente dono de si.